Imagine só por um segundo se toda a violência, todo o ódio e a polarização que nós vemos no mundo hoje não fossem falhas do nosso sistema social. Imagine se tudo isso fosse, na verdade, o resultado direto da nossa tentativa quase desesperada de sermos pessoas puramente boas o tempo todo. Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Olha, essa é uma premissa que, assim, vira a nossa compreensão de moralidade completamente de cabeça para baixo, né? Bate de frente com absolutamente tudo que nós aprendemos desde cedo sobre como viver em sociedade. Exatamente, bate de frente mesmo. E é por isso que nós vamos fazer um mergulho profundo hoje no material que não tem o menor medo de tocar nessas feridas. São trechos do texto Entre Luz e Sombra, um olhar sobre a existência humana, que é de autoria do fotógrafo Helder Lag. Sim, um texto muito denso e fascinante. Muito fascinante. E a nossa missão na análise de hoje é justamente desafiar essa nossa obsessão contemporânea por viver num mundo de extremos. Sabe, um mundo que só enxerga o preto e o branco. A gente vai investigar a fundo o que acontece com a nossa mente e com a sociedade quando nós, ignoramos as infinitas cores e os tons de cinza que formam a vida real. E para quem está nos ouvindo entender o peso dessa análise, é crucial observar a lente através da qual o autor enxerga o mundo. O Helder Lag, ele é um fotógrafo profissional, então a vida dele é moldada diariamente por essa interação física mesmo entre a luz e a sombra. Ele trabalha com contraste puro, né? Exato. Ele sabe que a imagem perfeita muitas vezes depende desse contraste absoluto. Mas, e aí que a coisa fica interessante, a filosofia que ele traz para esse texto, que ele mesmo chama de uma filosofia sem filtros, é um alerta imenso para todos nós. Um alerta sobre como a gente vê as coisas fora da câmera. Perfeito. Ele argumenta que aplicar essa simplificação excessiva da fotografia, esse alto contraste na nossa realidade humana, não é só um simples erro de percepção. É uma armadilha, sabe? Uma armadilha que adoece a nossa saúde mental e a sociedade como um todo. Tem um trecho logo no comecinho do material que para mim resume isso de um jeito avassalador. Eu faço questão de ler aqui para nossa audiência. Ele diz assim: o mundo foi moldado entre o preto e branco, mas será que dentro desse contraste não existem cores que menosprezamos? Queremos ser bonzinhos. Ninguém quer ser bandido. Mas onde estão as nossas boas intenções? Criamos um mundo cheio de ódio. Fim da citação. É um soco no estômago, com certeza. Um soco daqueles. E eu acho que a grande provocação aí é que ele joga a culpa do ódio nas nossas boas intenções. Como é que a gente lida com isso? Nós lidamos encarando o que ele chama de paradigma da dualidade. Porque assim, para entendermos como chegamos a esse mundo cheio de ódio que ele descreve, nós precisamos voltar à estaca zero. Precisamos perguntar de onde vem, afinal de contas, essa necessidade visceral do cérebro humano de dividir absolutamente tudo entre o bem e o mal. Porque nós não nascemos odiando os tons de cinza da vida. Nascemos. Como é que isso começou historicamente? Então, não nascemos odiando, mas a nossa biologia e a história da nossa evolução meio que nos condicionaram a isso. Se a gente olhar para os primórdios da humanidade, essa arquitetura dual da nossa consciência, o claro e o escuro, o bom e o mal, era puramente uma ferramenta de sobrevivência. Um instinto básico. Isso. Era um sistema taxonômico, sabe? Uma classificação muito rápida. Imagina um cérebro primitivo operando lá na savana milhares de anos atrás. À noite, a escuridão significava predadores, significava um perigo extremo. Já o dia, a luz, significava segurança e a possibilidade de caçar. Então, o bom era literalmente a luz e o mal era a escuridão. Era basicamente um interruptor simples que mantinha a nossa espécie viva, né? Uma questão de puro pragmatismo biológico. Bater o olho e saber na hora se aquilo ali vai me comer ou se eu posso comer aquilo. Nossa, perfeitamente colocado. O problema grave, e é isso que o texto do Lag destrincha tão bem, é que nós pegamos esse mecanismo primitivo de sobrevivência e nós o cristalizamos. Ele deixou de ser só um reflexo instintivo e acabou se transformando num dogma inquestionável. Um dogma cultural e moral. Sim, cultural, filosófico, até religioso. E quando você transforma uma regra de sobrevivência básica em um dogma absoluto, para reger a complexidade imensa da alma humana, o que você cria é estagnação. Porque a vida, como argumenta o texto, é fluxo.
É movimento contínuo. Cristalizar dogmas causa paralisação desse fluxo. É. E o que mais me impressiona nesse nosso processo de cristalização mental é o tamanho do espectro que nós simplesmente jogamos no lixo. Porque a realidade é imensa, né? Se a gente limita a nossa visão a polos totalmente opostos, nós destruímos a riqueza da experiência humana. A gente apaga as nuances. A gente apaga tudo. O texto dá uns exemplos visuais muito legais. Ele fala sobre como, entre o dia e a noite, existe uma vastidão inteira chamada penumbra. Existem os crepúsculos, as auroras, as neblinas. Entre o branco e o preto absolutos há uma infinidade de gradações de cinza. Mas, psicologicamente, nós ignoramos isso e aplicamos essa cegueira na nossa ética. Exatamente. A gente aplica essa redução brutal ao nosso comportamento diário, criando essa ilusão perigosa de que as pessoas são apenas anjos ou demônios, como se não existisse absolutamente nada no meio do caminho. Sabe, trazendo isso para uma analogia do cotidiano, para algo mais visual que todo mundo que acompanha a gente já deve ter feito no celular. Ah, adoro analogias. Manda ver. É tipo quando nós pegamos uma foto que tiramos e ela ficou meio opaca, meio sem graça. Aí a gente vai lá nas configurações de edição do aplicativo e puxa aquela barrinha de contraste até o máximo. Sei bem como é. A imagem ganha um impacto super dramático na hora. Ela fica dramática. Fica um preto puríssimo de um lado da tela e um branco estourado do outro. Mas o que acontece com a foto real, com a informação visual que estava lá? Nós perdemos todos os detalhes sutis. O rosto da pessoa perde a textura da pele. Uma árvore que estava lá no fundo da imagem simplesmente desaparece na sombra. Fica cego. É uma perda enorme de informação. E a dicotomia faz exatamente isso com a nossa percepção da vida real. Ela estoura o contraste das nossas relações humanas. A gente perde a capacidade de ver a textura do outro. E, de repente, a luz passa a depender totalmente da sombra para existir. Nós só sabemos o que é o nosso bem quando apontamos o dedo para o que consideramos o mal. Olha, essa sua analogia da edição de imagem, ela é simplesmente perfeita para ilustrar a mecânica dessa nossa cegueira social. Porque quando nós aplicamos esse filtro de alto contraste no comportamento humano, não estamos apenas perdendo os detalhes visuais da vida. Nós começamos a forçar seres humanos que são extremamente complexos a caberem em papéis sociais muito rígidos e bidimensionais. E isso machuca, né? Forçar as pessoas a caberem nessas caixas. Machuca muito. Isso tem consequências psicológicas e sociais devastadoras. E é exatamente aqui que nós entramos numa das partes mais provocativas do mergulho de hoje. O texto fala sobre a patologia da doutrinação. Eu confesso que quando li esse termo, eu tive que parar, dar um respiro e reler algumas vezes. A sociedade realmente nos adoece de propósito, só para nos manter nessas caixas? Ela quer que as pessoas sejam muito fáceis de ler, muito fáceis de classificar, porque é isso que mantém a engrenagem macro rodando sem muitos solavancos. Facilita o controle, né? Totalmente. Então existe essa pressão gigantesca e muitas vezes uma pressão bem violenta mesmo, para que nós obtemos apenas papéis sociais higienizados e pré-aprovados. A regra é mais ou menos essa: ou você assume a postura do mocinho, do herói inabalável, ou você é empurrado para a caixa da vítima indefesa, ou pior ainda, para a caixa do bandido. Só que o problema lógico aí é óbvio. Ninguém é só o bom moço 24 horas por dia. Todos nós, sem exceção, sentimos inveja, sentimos raiva, temos impulsos egoístas. Exatamente. Nós somos humanos. E como não há nenhum espaço social aceitável para manifestar essa complexidade, o que a gente faz? Nós somos forçados a pegar todas essas pulsões que são consideradas negativas, a nossa agressividade natural, o nosso lado mais obscuro, e esconder tudo. A gente empurra isso à força para o porão da nossa mente. A gente tranca a sombra lá embaixo e coloca uma máscara bem sorridente de conformidade por cima. É isso mesmo, uma máscara de mocinho. E isso nos leva diretamente de volta para aquela provocação inicial chocante do Elderlag. A ideia de que as nossas boas intenções, ou seja, essa nossa insistência doentia em manter a máscara da perfeição moral a qualquer custo, é justamente o que está fabricando um mundo tão cheio de ódio. Mas como é que essa mecânica funciona na prática? Como é que o ato de buscar ser uma pessoa puramente boa consegue gerar violência sistêmica?
Parece um contrassenso. É que a gente tem que pensar na psique humana como se ela fosse uma panela de pressão. A sombra, aquele lado nosso que nós reprimimos com tanto esforço, ela não desaparece por mágica só porque nós paramos de olhar para ela. O fogo continua aceso lá embaixo, né? Continua. Quando você se obriga a ser apenas luz o tempo todo, de uma maneira muito forçada, de uma maneira artificial, toda aquela agressividade natural e o egoísmo que estão trancados no porão começam a apodrecer. Esses sentimentos fermentam ali no escuro e vão se transformando em ressentimento puro. Nossa, ressentimento é um veneno. Um veneno potente. E esse ressentimento silencioso, quando começa a se acumular coletivamente dentro de uma sociedade inteira, ele fatalmente explode. E explode de forma muito agressiva. É literalmente a faísca num barril de pólvora, então. A panela não aguenta a pressão e estoura. Exato. Toda essa violência sistêmica, os linchamentos que nós vemos o tempo todo nas redes sociais, aquela crueldade gratuita nos noticiários, nós temos o hábito de tratar essas coisas como se fossem anomalias, sabe? Como se fosse um vírus externo que do nada invadiu a nossa sociedade que é tão boa. A gente aponta o dedo e diz, nossa, como eles são maus. Isso, mas o Laguenesse nos diz o exato oposto. Ele diz que o submundo violento não é uma anomalia. Ele é um reflexo direto e exato dessa nossa repressão coletiva. Quando uma sociedade tenta ser perfeita e imaculada na superfície, ela inevitavelmente se torna monstruosa no subterrâneo. Os arranjos sociais de bem e mal colapsam porque, no fim das contas, eles são artificiais. Mas espera um pouco, deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque isso me levanta uma bandeira vermelha gigantesca. Se nós simplesmente jogarmos a toalha de tentar ser sempre o mocinho, e aceitarmos de vez que temos esse lado sombrio e agressivo, isso não seria meio perigoso? Como assim perigoso? Tipo, não só é como se a gente estivesse dando um passe livre para as pessoas saírem agindo com crueldade e egoísmo por aí, só com uma desculpa de que, é natural ter um lado bandido? Como que o ato de aceitar o nosso lado sombrio ajuda a prevenir a violência em vez de causar mais violência? Olha, essa é uma dúvida essencial. É o grande paradoxo de toda essa tese. Mas a distinção fundamental que o texto faz e que precisa ficar muito clara é a diferença enorme entre reconhecer um sentimento e agir a partir dele. O material do Lagging em nenhum momento sugere que nós devemos dar vazão à maldade. A chave aqui é o autoconhecimento profundo e, consequentemente, a autorregulação. Entendi. Então é sobre reconhecer que o monstro mora no porão, mas não abrir a porta para ele sair correndo pela rua atacando os outros. Exatamente. Porque pensa bem, se você passa a vida inteira fingindo para si mesmo que a raiva, o egoísmo e a inveja não existem dentro de você, você acaba se tornando analfabeto em relação às suas próprias emoções. Você não sabe o que fazer quando sente aquilo. Não sabe. E quando essa raiva inevitavelmente for engatilhada por alguma situação da vida, ela vai tomar o controle do volante de forma completamente inconsciente. Você vai explodir. E o pior é que, muitas vezes, as pessoas justificam essa explosão violenta como uma busca por justiça contra alguém que elas rotularam de mal. É o que vemos todos os dias na internet. Pessoas sendo incrivelmente cruéis e violentas, mas jurando que estão fazendo isso em nome do bem maior. Perfeito. Esse é o perigo da máscara. Agora, por outro lado, quando você tem a coragem de enxergar sua própria sombra de frente, sem filtros, você ganha a capacidade real de regular esses impulsos. Você percebe a raiva nascendo dentro de você e consegue dizer, olha, eu conheço essa sensação, eu sei de onde ela vem, ela faz parte de mim, mas eu escolho conscientemente não agir assim agora. É ter o controle de verdade, não um controle de mentirinha baseada em repressão. Isso. Equilibrar e reconhecer os nossos instintos é o que nos traz autenticidade. Encarar a própria sombra de olhos bem abertos é, de fato, o maior ato de prevenção contra a violência sistêmica que o indivíduo pode realizar. É genial. E faz um sentido absurdo quando a gente para pensar. A máscara que nós usamos justamente para parecer inofensivos para a sociedade é o que acaba nos tornando verdadeiramente perigosos, quando a pressão estoura.
Só que, além de ser perigoso, manter essa máscara o tempo inteiro, polindo essa imagem de Estadão perfeito o dia todo, deve ser exaustivo, não é? O que acontece com a mente humana quando a gente gasta toda a nossa energia vital tentando performar essa pureza constante? O que acontece é um processo muito triste, que o autor define de uma maneira muito precisa como a coisificação do ser. Como nós estamos focados em apenas manter uma imagem externa validada, nós meio que deixamos de existir como entidades complexas e vivas e passamos a operar quase inteiramente sob lógicas de mercado e conveniência social. É como se o ser humano virasse um produto ali na prateleira do supermercado. Um produto que precisa estar com embalagem sempre limpa e brilhante para ser comprado pela aprovação dos outros, sabe? O ser humano verdadeiro é completamente subordinado à ideia de ter uma boa imagem. Nós já não valorizamos características intrínsecas profundas, nós nos tornamos administradores de perfis sociais. E o trágico é que, historicamente, a humanidade tinha ferramentas culturais fantásticas para ajudar a aliviar essa pressão mental, mas nós conseguimos corromper até isso. Do geral, originalmente, o simbolismo cultural exercia uma função terapêutica essencial nas sociedades. Era um mecanismo que o texto descreve como purgação sem degustação. Eu confesso que eu tropecei um pouquinho nessa expressão quando eu estava lendo. Purgação sem degustação é basicamente a ideia de poder sentir a dor ou a raiva sem precisar viver a tragédia na própria pele. Exatamente isso. Pensa nas tragédias gregas antigas ou até num filme de drama muito intenso hoje em dia. Esse tipo de arte foi criado para que as pessoas pudessem processar emoções muito difíceis, o medo, a inveja, a raiva, a violência da condição humana, mas de uma forma indireta e segura. Como um espelho. Um espelho seguro. Nós íamos ao teatro, projetávamos a nossa própria sombra oculta naqueles personagens complexos no palco e sentíamos a catarse do conflito através deles. E aí nós voltávamos para casa purificados, sem precisar destruir as nossas próprias vidas no processo. Era uma forma de digestão psicológica coletiva. E o que foi que aconteceu com esse mecanismo tão genial? Onde a gente se perdeu? Ele foi capturado pelo nosso vício no paradigma da dualidade. Ele foi distorcido. A cultura popular hoje, em grande parte, deixou de ser um espaço de catarse emocional complexa e acabou virando uma máquina gigantesca de doutrinação binária. Só para reforçar o preto e branco de novo? Exato. Filmes, séries comerciais e, principalmente, os nossos discursos públicos. Muita coisa serve só para reforçar aquelas caixas apertadas. A arte passa a nos dizer apenas quem é o herói inquestionável que nós somos obrigados a aplaudir e quem é o vilão absoluto que nós temos a permissão social para odiar livremente. O indivíduo no meio disso tudo perde a sua bússola interna, perde a referência do que ele mesmo sente. Porque ele fica o tempo todo só consumindo essas dicotomias enlatadas e artificiais. Nós paramos de usar a arte para digerir as nossas próprias sombras e passamos a usar ideologias prontas só para massagear os nossos egos. E o autor, o Lag, ele aponta isso com uma precisão cirúrgica. Ele diz que todas essas ideologias rígidas que nós vemos por aí, mesmo coisas enraizadas como o racismo ou esses extremismos, tudo isso são, no fundo, sintomas, são camadas superficiais. Camadas que escondem o buraco real. Sim. O problema verdadeiro tem uma raiz profundamente egóica, que está agarrada lá na consciência humana. Não é uma coisa só social externa. E para mudar o mundo, não adianta tentar mudar só a imagem que está sendo projetada. E é fascinante como ele aborda isso. Enquanto a gente não mudar a origem do sinal que estamos emitindo, não importa o quanto a gente mexa na imagem final, ela sempre vai voltar a ser binária e cheia de ódio. E quando eu estava lendo essa parte, me veio uma metáfora incrível na cabeça. Imagine só, é como se a humanidade inteira estivesse trancada dentro de uma sala de cinema, sabe? E nós estamos assistindo a um filme terrível na tela. Um filme cheio de dor, de guerra, de coisas ruins. E o que a gente faz para tentar resolver isso? Nós gritamos com a tela, não é? Exato. Nós corremos lá para frente, na beira do palco, e começamos a gritar com a projeção de luz. A gente tenta esfaquear o tecido da tela, rasgar os pedaços, com a ilusão absurda de que se nós destruirmos a tela de cinema,
o vilão do filme vai magicamente desaparecer do mundo. Olha, é um retrato assustadoramente preciso de como a nossa sociedade lida com os problemas hoje. A gente fica ali gastando uma energia colossal, brigando com a luz e com a sombra numa parede em branco. Mas o que a filosofia sem filtros do material nos mostra é que nós estamos de costas para a solução real. Nós precisamos parar, nos virar e olhar lá para o fundo da sala, para aquela cabine de projeção iluminada. Porque a cabine de projeção, nessa analogia, é a nossa própria consciência. E o projetor rodando o filme é o nosso ego. Nossa, sensacional. Não adianta remendar o tecido da tela, né? A gente tem que ter a coragem de subir até a cabine e mudar a lente lá dentro do projetor. Nós temos que tirar aquele rolo de filme binário de alto contraste que está rodando sem parar e colocar outra coisa no lugar. Essa sua analogia amarrou perfeitamente a exaustão coletiva que estamos sentindo. Essa nossa insistência teimosa de tentar alterar a realidade rasgando a tela da projeção externa só nos esgota. Agora, seguindo a sua lógica, se a cabine é nossa consciência e nós finalmente decidimos trocar esse rolo de filme, a pergunta que fica é: qual é o roteiro desse filme novo? Para onde a gente vai agora? Isso. Se nós abandonarmos esse cenário estéril de uma guerra eterna entre o bem e o mal, para qual direção nós devemos apontar a nossa mente? E é exatamente aqui que nós chegamos na cereja do bolo da exploração de hoje. A resposta que o Lusterd dá no final do texto não é, de jeito nenhum, aquela que a maioria de nós foi condicionada a esperar a vida toda. O destino final dessa jornada, para encontrar a paz mental, não é, repito, não é uma volta triunfal para o paraíso. É a ida para o jardim. O paraíso versus o jardim. Exato. E entender a diferença colossal que existe entre essas duas ideias é a grande chave para virar o jogo da saúde mental. É uma virada de chave tanto, porque a ideia de um paraíso, especialmente na nossa tradição ocidental, ela é extremamente sedutora, né? Só que ela também é uma armadilha intelectual das grandes. Porque o paraíso, por definição, é concebido como um local de luz absoluta, é um lugar imutável, perfeito, onde nada sofre, nada muda e nada morre, é completamente estático. É o fim da história. O filme acabou, subiram os créditos e não acontece mais nada lá. Exatamente. E como nós já discutimos logo no comecinho, a estagnação é o maior perigo para a consciência humana. A luz absoluta, se não houver nenhuma sombra para equilibrar, ela cega os nossos olhos com a mesma intensidade que a escuridão total cegaria. Hoje em dia, nós vemos muito essa busca desesperada por uma espécie de paraíso secular. Onde a gente vê isso hoje? Nós vemos isso fortíssimo na cultura do cancelamento, sabe? E naquela cobrança implacável por uma perfeição moral o tempo todo nas redes sociais. A exigência de que todo mundo tenha um passado totalmente imaculado, de que todo mundo tenha opiniões infalíveis desde sempre. Isso tudo é a tentativa humana de tentar construir um paraíso artificial aqui na Terra. E para manter essa ilusão, nós eliminamos de forma muito impiedosa qualquer pessoa que se atreva a mostrar uma manchinha de sombra. A gente queima a pessoa em praça pública porque ela estragou o nosso paraíso branco. Enquanto o jardim, por outro lado, é uma história completamente diferente do paraíso. O jardim é a vida real pulsando, não é? Ele é cheio de falhas, cheio de surpresas, cheio de terra. A filosofia do jardim, do jeito que o Lag desenha tão bem, ela abraça essa dinâmica visceral que a existência tem. Pensa bem, em um jardim real e saudável, você não tem só luz do sol o tempo todo. A sombra projetada por uma árvore grande é exatamente o que permite que um musgo delicado consiga crescer no tronco dela. Uma coisa depende fisicamente da outra para existir. Sim. A morte daquelas folhas secas que caem no outono é fundamental porque elas apodrecem e adubam o solo para que floresçam coisas novas na primavera. É a coexistência completamente pacífica e, mais do que pacífica, uma coexistência necessária de todas as infinitas tonalidades da vida. E dos processos também. É a aceitação de que a impermanência é a única regra que não muda nunca. Tudo é transitório, tudo vai mudar. Tem uma frase no texto que eu achei belíssima, mas que no início me soou meio enigmática. Ele diz: o que não existe é pergunta sem resposta. O que eu acabei extraindo disso, depois de pensar muito, é que as respostas para a nossa paz interior sempre estiveram ali.
espalhadas ao nosso redor, escondidas nessas cores intermediárias e nos tons de cinza. Nós é que não estávamos olhando direito. Nós estávamos com a mente engessada demais. A gente ficava esperando uma resposta divina que fosse puramente branca ou preta. E não é assim que a banda toca. Nós temos que abandonar essa mecanicidade mental. O autor nos lembra que quando você finalmente para de exigir que a realidade e as pessoas ao seu redor se dobrem de maneira forçada aos seus absolutos de certo ou errado, você experimenta uma libertação fantástica. Nas palavras dele, você recupera as asas do ser. Recuperar as asas do ser, isso é lindo. E é a verdadeira libertação daquele medo primordial. Porque pensa comigo, quem entende e aceita que a transitoriedade faz parte do jardim, não teme mais uma perda absoluta. E também não se ilude achando que vai ter uma posse definitiva sobre algo ou alguém. É libertador. Bom, vamos trazer toda essa filosofia maravilhosa para o chão de fábrica, agora, para a vida prática de quem está acompanhando a gente. Porque o que esse material está gritando para nós é que a verdadeira saúde mental não é encontrar uma fórmula mágica e perfeita, sentar numa cadeira e falar, ufa, pronto, zerei a vida, agora sou uma pessoa boa para sempre e nada vai me abalar. O jardim definitivamente não é uma linha de chegada confortável. Não é. O jardim dá muito trabalho. Ele exige um cultivo diário contínuo. Exige que a gente coloque as mãos na terra e se suje um pouco, né? Isso. É aceitar de coração aberto que vão crescer ervas daninhas no nosso quintal. E essas ervas daninhas são aqueles nossos impulsos sombrios que a gente discutiu, a inveja, a raiva. Elas vão aparecer. E nós vamos precisar ir lá e podar com cuidado, com atenção. Não tentar queimar o jardim inteiro num ataque de ódio porque nasceu um matinho. E aceitar também que nós teremos flores deslumbrantes, que representam a nossa luz, o nosso lado bom. E sabe, acima de tudo, é entender que o clima simplesmente vai mudar, que a gente queira ou não. O vento forte vai vir e vai quebrar alguns galhos de vez em quando. O inverno vai chegar e o jardim vai parecer estar meio morto, meio cinza. Mas a primavera sempre volta depois. Isso tudo faz parte da experiência de ser uma pessoa inteira. É uma visão belíssima para a vida. Se nós amarrarmos todos esses pontos soltos da filosofia que ele propõe, a grande conclusão é que cada tropeço nosso, cada dor que nós sentimos e cada aspecto considerado negativo que nós encontramos lá no fundo do nosso ser, nada disso é um inimigo que precisa ser destruído a qualquer custo numa guerra santa dentro das nossas próprias mentes. Não tem que ter guerra. Não, essa escuridão é apenas solo fértil. O Lacan nos mostra que a liberdade real, aquela que é profunda e duradoura, ela não vem de conseguir dominar ou destruir a própria sombra, e muito menos de tentar se transformar num anjo de luz pura. A liberdade é ter a enorme coragem de ser múltiplo, é aceitar a nossa complexidade humana sem botar filtros na lente. Olha, foi uma jornada e tanto que a gente fez hoje aqui. Nós começamos lá no início desconstruindo aquele vício humano quase instintivo de enxergar a vida sempre com o contraste estourado em preto e branco. Fomos até o porão da nossa mente observar aquelas máscaras pesadas que nós usamos para esconder a nossa própria sombra. E vimos o estrago que elas causam. Sim, nós entendemos como essa repressão toda só serve para alimentar mais e mais o ódio que assola as ruas hoje. E finalmente nós conseguimos sair daquela sala de cinema claustrofóbica onde a gente passava a vida gritando com a parede para poder respirar um ar puro no jardim, para aceitar de uma vez por todas que nós não somos e nunca seremos perfeitos. E que a beleza e a saúde mental moram justamente nos tons de cinza. No final das contas, é uma obra que não nos pede em nenhum momento para sermos os heróis do filme. Ela nos pede apenas para sermos honestos com nós mesmos. E isso já é desafiador o suficiente. É o desafio de uma vida toda. E, bom, antes da gente encerrar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar uma última provocação que vai um pouco além das nossas próprias cabeças e entra no campo da nossa vida real e prática. Nós passamos bastante tempo falando aqui sobre o impacto de tudo isso na sociedade de forma ampla, nas estruturas e tal.
Mas eu peço que quem está nos ouvindo agora pare e pense na devastação silenciosa que essa exigência por uma perfeição binária causa nas nossas relações íntimas. Especialmente dentro das nossas próprias casas, com quem amamos. Exato. Nas amizades, nos casamentos. Da próxima vez que houver um atrito ou um conflito com alguém muito próximo da nossa vida, seja um parceiro, um amigo de décadas ou alguém da nossa família, vamos tentar um exercício. Vamos tentar parar por um segundo. Tentar olhar para o lado de dentro da nossa própria cabine de projeção mental e nos perguntarmos com muita sinceridade: será que eu não estou apenas reduzindo essa pessoa a um vilão plano e bidimensional no roteirinho do meu ego, só para que eu possa continuar confortado no papel do mocinho injustiçado? Essa é daquelas perguntas difíceis de se fazer no calor do momento. Muito difícil, mas a alternativa é muito melhor. Ou será que, em vez de julgá-la, eu estou tendo a coragem real de enxergar essa pessoa na minha frente como um jardim inteiro e complexo, sabendo que ela tem sim sombras que machucam e atitudes confusas, mas que ela também é cheia de infinitas cores e nuances de cinza que eu simplesmente ando ocupado ou orgulhoso demais para parar e admirar? Olha, uma reflexão formidável, um desafio prático e necessário para fecharmos muito bem a nossa análise dessa filosofia sem filtros. Bom, foi um privilégio desbravar toda a densidade desse material com você hoje. O privilégio foi todo meu, foi um papo excelente. E para todo mundo que acompanha a gente, nós deixamos esse pensamento para a semana de vocês. Cuidem das suas próprias sombras, não fiquem exigindo a perfeição absoluta, nem de si mesmos e nem de quem está do lado, e aproveitem bastante as cores intermediárias da vida. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima exploração. Abba, não digo isso como deveria, mas te sinto na minha vida a cada dia. Cada sinal, cada gesto e palavra que deixaste, tudo ficou em mim, jamais se apagou. Clamo por ti, mais que 1000 palavras podem dizer. E mesmo sem te ver, consigo te sentir. Sempre me guias ao teu altar com teu amor. Levo-te comigo e me enches de fervor. Nunca deixarei de te buscar sem cessar. Em cada batida, em cada respirar. A luz da manhã parece fria, mas tua presença dá vida e alegria. Nos teus sinais sinto-te sem cessar. Sei que nunca te vais afastar. Te louvamos cada dia. Aleluia. Teu amor, teu ensino, tua presença. Mesmo que tenhas partido, permaneces aqui. Levamos-te conosco sempre assim. Mas o coração fica entre alegria, perda e dor. No meu peito continua a te buscar sem fim. Tua luz me guia e faz-me pulsar. Às vezes fecho os olhos e te sinto. Tua voz, teu amor, todo o tempo. Mesmo no silêncio eu te ouço aqui. E prometo levar teu amor até ao fim. Um amor que nem o tempo poderá apagar, que me ensina a viver e a perdoar. Te louvamos cada dia. Aleluia. Teu amor, teu ensino, tua presença. Mesmo que tenhas partido, permaneces aqui. Levamos-te conosco sempre assim. Amém.
ensino, tua verdade. Foste, mas permaneces em mim. Te louvamos juntos, pra sempre assim. Abba, graças por tudo. Mesmo que não te veja, te sinto aqui. Sempre, para sempre. E nunca esquecerei. Levamos-te em nossos corações. Louvemos. Abba, Pai. Abba, não digo isso como deveria, mas te sinto na minha vida a cada dia. Cada sinal, cada gesto e palavra que deixaste, tudo ficou em mim, jamais se apagou. Clamo por ti, mais que 1000 palavras podem dizer. E mesmo sem te ver consigo te sentir. Sempre me guias ao teu altar com teu amor. Levo-te comigo e me enches de fervor. Nunca deixarei de te buscar sem cessar. Em cada batida, em cada respirar. A luz da manhã parece fria, mas tua presença dá vida e alegria. Nos teus sinais sinto-te sem cessar. Sei que nunca te vais afastar. Te louvamos cada dia. Aleluia. Teu amor, teu ensino, tua presença. Mesmo que tenhas partido, permaneces aqui. Levamos-te conosco sempre assim. Amém. Amém. O mundo segue, mas o coração fica entre alegria, perda e dor. No meu peito continua a te buscar sem fim. Tua luz me guia e faz-me pulsar. Às vezes fecho os olhos e te sinto. Tua voz, teu amor, todo o tempo. Mesmo no silêncio eu te ouço aqui. E prometo levar teu amor até ao fim. Um amor que nem o tempo poderá apagar, que me ensina a viver e a perdoar. Te louvamos cada dia. Aleluia. Teu amor, teu ensino, tua presença. Mesmo que tenhas partido, permaneces aqui. Levamos-te conosco sempre assim. Amém. Te busco no meu coração sem cessar. Teu amor, teu ensino, tua verdade. Foste, mas permaneces em mim. Te louvamos juntos, pra sempre assim. Abba, graças por tudo. Mesmo que não te veja, te sinto aqui. Sempre, para sempre. E nunca esquecerei. Levamos-te em nossos corações. Louvemos. Abba.